Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Santos, eu sou celebrante de casamentos e eu vou fazer alguns comentários para vocês refletirem, estudarem e pensarem no assunto do casamento civil na cerimônia social. Se vale a pena no caso de vocês ou se vai ser mais complicado e traz menos benefícios, ou seja, vamos avaliar aqui os custos e benefícios do casamento civil na cerimônia social, tá bom? Então, quais são as opções de casamento civil que vocês têm? Para casar, vocês precisam escolher casamento civil diretamente no cartório e casa no cartório, juiz de paz em diligência ou casamento religioso com efeito civil. Isso porque os celebrantes sociais de casamento não possuem autorização para celebrar casamento com efeito civil. Somente celebrante social que seja ministro religioso pertencente a uma igreja com CNPJ válido pode celebrar casamento religioso com efeito civil de acordo com a Lei 6.015 de 1973 ou se o celebrante social também for juiz de paz, tá bom? Então não existe celebrante social que faz com ou sem efeito civil, sem ser ministro religioso ou sem ser juiz de paz, tá? De todas as três opções que vocês possuem, vocês precisam ir ao cartório. Sempre é o cartório que vai registrar o documento. Pode ser por procuração? Se informe no cartório mais próximo da sua casa, tá bom? Então é importante explicar isso, né? Um aviso legal. Procure um advogado da sua confiança e peça orientação sobre o melhor tipo de casamento para vocês. Não só o tipo do casamento no cartório, casamento juiz de paz em diligência ou religioso com efeito civil, mas também a comunhão de bens. Comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, separação total de bens e outras opções que existem, vocês devem se informar com o advogado. O cartório de registro civil mais próximo da sua residência é a autoridade competente para te orientar e registrar o seu casamento. Nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa. É o cartório de registro civil mais próximo da sua residência. Esse vídeo é meramente informativo e de orientação prévia aos noivos e noivas do celebrante Daniel Santos. Então, não tem valor legal, valor jurídico. Eu repito, o cartório de registro civil é a autoridade competente para tirar as suas dúvidas, tá bom? Vamos falar então do casamento civil no cartório. Como que funciona? Vocês vão até o cartório, se informam e agendam o dia para o casamento. No segundo passo, vocês vão até o cartório para se casar. Tem lá o juiz de paz, ele vai ler todos os documentos que precisa ler, vocês vão assinar e 1 ou 2 dias depois vocês podem ir buscar a certidão de casamento original. Alguns cartórios entregam a certidão até mesmo no mesmo dia do casamento, tá? Mas é assim que funciona. Você tem que depois buscar. Se vocês vivem em união estável, informar ao cartório no passo 1. Se vocês já moram juntos, vocês têm que informar o cartório. Por quê? União estável ela é declaratória. Vocês não precisam fazer o termo de união estável, a declaração de união estável de cartório para que a união estável de vocês tenha algum valor, tenha valor ali no cartório. Então vocês declaram, olha, nós já vivemos em união estável. Por que isso? Quando é conversão de união estável para casamento civil, é muito mais fácil. Vocês não precisam ir na sexta-feira ou no sábado que tem o juiz de paz, né? O próprio funcionário responsável ali do balcão de casamentos, ele vai conseguir agendar o casamento de vocês num dia de semana qualquer. Qualquer dia que vocês combinarem, vocês vão lá com as duas testemunhas e os documentos e vocês casam sem fotógrafo, sem roupa, sem vestido especial, nada disso. É um simples ato de registro da união de vocês e depois vocês deixam, né, a roupa, as fotos para o casamento social, tá bom? Então
Então, existe essa opção de conversão de união estável, que é declaratória, em casamento civil. Né? Se informe com o advogado no cartório mais próximo da sua casa. Casamento com juiz de paz em diligência. São mais etapas, sobretudo quando são de cidades diferentes. Você vai até o cartório mais próximo da sua casa, se informa e dá entrada nos proclamas. Né? Então você vai, se informa, volta outro dia, dá entrada no proclamas, que é quando o cartório vai proclamar publicamente que vocês pretendem se casar, que é a antiga pergunta: alguém se opõe a este casamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Eles vão fazer isso agora de forma digital, eletronicamente. Se tiver algum outro casamento registrado no nome de vocês, vocês não vão poder casar, tá bom? Então é por isso que existe o período de proclamas. O terceiro passo é a habilitação para o casamento. Então, o cartório emite o proclamas num dia e no outro dia, né, alguns dias depois, eles combinam para você ir buscar a habilitação para o casamento civil. Então é um documento em papel timbrado oficial que vocês precisam ir buscar. Se forem se casar numa cidade diferente da cidade de origem de vocês, o cartório da outra cidade, onde vai ser a cerimônia social, tem que ser informado. Por exemplo, vocês moram em São Paulo e vocês querem se casar aqui em Ubatuba, com o juiz de paz em diligência. Então, entrada nos proclamas e emissão de habilitação pelo cartório de vocês de São Paulo, trazem essa habilitação para o cartório de Ubatuba e aí agenda a diligência e paga a parte do cartório de São Paulo, a parte do cartório de Ubatuba. Aí o juiz de paz vai no casamento de vocês, junto com a cerimônia social, ou só o juiz de paz vai fazer só o casamento civil, que é só a leitura da ata. Vocês assinam e ali em 15, 20 minutos de assinatura vocês estão casados. O juiz de paz em diligência, como envolve o deslocamento do juiz de paz, ele tem um custo maior, tá? Exemplo, em São Paulo, casar no cartório atualmente, hoje é outubro de 2022, está por volta de R$500. O juiz de paz em diligência está por mais de R$1.200, tá? Então é mais que o dobro no estado de São Paulo. Verifique no seu estado, no cartório mais próximo da sua casa. Casamento religioso com efeito civil. Como que funciona, né, o casamento religioso com efeito civil? Você tem que se informar no cartório mais próximo da sua casa, quais são os documentos, agendar o dia para dar entrada nos proclamas. Passo 2, leva todos os documentos no passo 2, 2 testemunhas no passo 2, vai dar entrada nos proclamas, que é a pergunta se tem alguém que se opõe a esse casamento ou não. Terceiro passo, buscar a habilitação. Demora alguns dias, o cartório emite o documento oficial. Vocês vão mandar essa habilitação física, né, na íntegra ali, o documento original para o celebrante. Ele vai preparar o termo do casamento religioso com efeito civil. Vocês assinam esse termo durante a cerimônia social, que é o passo 4, que o celebrante vai ler durante a cerimônia. As 2 testemunhas podem ser outras, diferentes das testemunhas dos proclamas, podem ser outras 2 testemunhas ou 4 testemunhas no casamento social. Depois da leitura da ata, assinatura do termo pelos noivos, pelas testemunhas e pelo celebrante. Passo 5. Reconhecer a firma do celebrante. Então vai a um cartório onde o celebrante tem firma aberta, reconhece a assinatura dele. Passo 6, levar ao cartório de origem, aquele cartório mais próximo da casa de vocês. Depois da lua de mel, vocês têm que ir, e tem um prazo para isso, porque o passo 3, a habilitação, tem um prazo de 90 dias para levar de volta ao cartório. Então vocês não podem perder esse prazo. Se perder, perde o valor pago do casamento civil, que hoje, em outubro de 2022, é por volta de R$500, que é o casamento religioso com efeito civil. Como não tem a diligência do juiz de paz, é o mesmo valor, por volta de R$500. Então vocês levam ao cartório dentro do prazo, com todas as assinaturas corretas, o reconhecimento de firma do celebrante
e sem nenhum erro de digitação ou datilografia. E aí, depois do passo 6, 2 dias depois, vocês podem ir buscar a certidão de casamento oficial de vocês. Então são 7 passos no casamento religioso com efeito civil, conforme previsto na Lei 6.015 de 1973. É um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, mas você deve estar se perguntando então, por que alguém vai fazer o casamento religioso com efeito civil e não se casar no cartório, né? Então, vamos à resposta. Por que alguns casais escolhem casar no civil no mesmo dia da cerimônia, mesmo sendo mais complicado e lento? Por causa da CLT. As leis trabalhistas, o artigo 473 diz o seguinte: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Isso é o que está escrito na CLT. Algumas empresas concedem 5 dias para o funcionário. A licença gala, licença casamento é isso aqui, tá? Então, alguns noivos querem o casamento religioso com efeito civil quando eles são registrados pela CLT e aí eles querem somar esses 3 dias que eles deveriam trabalhar, as férias que eles tiraram, para poder aproveitar 3 dias a mais de lua de mel sem ter o valor descontado do salário dele no final do mês ou do salário dela no final do mês, tá bom? Nesse caso é que vale a pena. Se os noivos não são CLT, não trabalham sob regime de CLT, eu pessoalmente, particularmente, não vejo motivos para fazer o casamento religioso com efeito civil, tá? E os 3 dias, se você trabalha numa empresa grande, são 3 dias consecutivos de trabalho. Isso quer dizer que, se você é uma aeromoça e você trabalha de domingo, você vai casar no sábado. Então, comumente, você tem escala de domingo a domingo, você casa no sábado, começa a contar domingo, segunda e terça-feira, você tem de folga. Se você comumente trabalha de segunda a sexta-feira, você casa no sábado, você vai ter segunda, terça e quarta-feira de folga, tá? Mas converse com o seu RH para ver, combinar tudo certinho, os detalhes e avisá-los com bastante antecedência para evitar qualquer tipo de problema na sua lua de mel, tá bom? Espero ter esclarecido essas diferenças e esses pontos e espero ter ajudado a elucidar esse assunto para que vocês possam refletir, pensar um pouquinho de qual é a melhor opção para vocês. Um grande abraço, celebrante Daniel Santos, celebranteubatuba.com. Até o próximo vídeo.